Vale das Trevas. Da ponte pra cá. Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas da Ponte pra cá. Eu sou o Rafael Damascena. Eu sou o Henrique Ferraz e hoje traremos Começou. E eu sou o Henrique Ferraz. Começou. E hoje... Cala a boca aí, deixa eu continuar, Rafael. Não tem nem 30 segundos de gravação. Dá-lhe a abertura de novo aí, Rafael. Não, vai ficar tudo isso na gravação. Pode continuar aí. Meu Deus! E eu sou o Henrique Ferraz e hoje estamos com um episódio especial, naquela mesma linha de humanidade, de perturbações, mas hoje será força de vontade. E com eles, e conosco, e com todo mundo, nós estamos trazendo excelentes convidados. Chega junto aí, Jonatas Crisel, mais conhecido aqui dentro do Vale como John. Chega junto, meu velho. E aí, galera, tudo bem? John Wick ou John Constantine? Só John. Só John? Beleza. Curto e grosso, que nem coisa de pôr. Eita, caralho. Mas também, né, temos também aquele das fábulas cotidianas. Vocês conhecem? Não é da ponte pra cá, mas é um pontes. Por favor, meu velho, chega junto. Fala, bebê, aqui é o Pontes, do Fábulas Cotidianas RPG. Um prazer enorme estar aqui participando. Olha, eu tô me sentindo no Jô Soares, cara. Sabe quando você assiste um programa assim, que você fala assim, nossa, o dia que eu sentar ali, estiver conversando... Cara, uns caras que eu admirava e admiro, né, desde muito tempo. E aí, ouvindo esse podcast, olha, quem diria, tô aqui. Grande prazer, galera. Cara, o prazer é todo nosso, cara. E obrigado por estar aqui junto conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vou te dizer, cara, que a gente é só mais umas crianças da noite aí perdido, falando besteira. E não somos todos. Pois é, e o mais incrível é que a gente tava gravando o podcast do Ravenous, né? E aí a gente olhou pro lado aqui e o Ravenous tá aqui ainda. Tava de bobeira, né, cara? Não tinha nada pra fazer no meu barraco, fui ver quem tinha aqui perto da ponte. Pois é, Vinícius Colinho, o nosso Ravenous tá aqui ainda, desfrutando da nossa hospitalidade, né? Cara, hoje eu tô aqui pra sessão de descarrego. Hoje eu vim reclamar de mestre que não dá força de vontade pra jogador. Por que será, né? Será porque Ravenous usa força de vontade pra usar quimerismo? Né? Mas vamos então começar com os nossos episódios. Episódios ou comentário? Eu tô olhando aqui, mas não temos comentários. Ok, deu mais de 30 minutos pra ele se enrolar, tá bom. Não, a gente não tem mais comentário, Rafael. Eu não Nem devia ter deixado ele lamber aquela fada. Nem no YouTube. Não devia ter deixado ele lamber, não. No YouTube sim, no YouTube tem. Então vamos ler os YouTube. Vamos ler os YouTube. Vamos lá então, ao nosso primeiro comentário. Os comentários que a gente tem aqui, a gente recebeu lá no nosso canal do YouTube. Caso você não conheça, por gentileza, dá uma passada lá. Vale das Trevas, da ponte pra cá. Lá nós temos comentários, lá nós temos vídeos exclusivos, conteúdos que são feitos somente para aquela plataforma. Então, se quiser ver outros conteúdos, conteúdos mais refinados, uma extensão desses episódios, dá um pulinho lá, por gentileza. Eu tô me matando de fazer lá, então, por favor, me dê uma moralzinha. Bom, nós temos aqui o comentário do Lucas eu sinceramente eu não sei como pronunciar o sobrenome dele. É Monllor. Monllor. Eu acho que é isso mesmo. Ele fala no último vídeo, né, da qual você fez, Rafael. Ele diz assim: o cara cresceu na vida seduzindo o padre e desenhando quadrinhos eróticos. Acredite no seu potencial, amiguinho. Ele tá falando do vídeo Senhor do Corazon. Exato. O Corazon tava lá, né, tipo assim, e agora vou perder meu cargo na igreja, meu cargo aqui, né, o que eu posso fazer? Eu vou desenhar hentai, é isso aí. Faz uns hentai aqui que o bicho pega. Foi o que aconteceu. Ele também continua falando que acho que essa lenda se dá por causa do Rasputin, que na vida real fizeram meio que isso.
Vou te ser sério que eu não conheço muito do. Não conheço muito do Rasputin, não. Então não sei dizer não. Não sei se o Rasputin também curtia fazer uns hentai, mas. Cara, não faço ideia, cara. Ah, com certeza se tem alguém histórico que vai se atribuir hentai, eu acho. O Marquês de Sade também, não? Não, Marquês de Sade não. O Marquês de Sade é aqueles contos eróticos. Ah, é só escrito. O Rasputin desenhou, beleza. Marquês de Sade criou o primeiro 50 tons de cinza, velho. Olha aí, te mete. E o sadismo vem do Marquês de Sade, né? Exato. Exatamente. E também temos também o comentário do Rodrigo Hagabashi. Um abraço aí, Rodrigo. Que ele fala, olha que bacana, geralmente quando vou puxar a ficha corrida, entre aspas, de um NPC do metaplot de Mundo das Trevas, recorro ao Woodwick. Bacana, ele fala pra nós aqui. Fala sobre o vídeo da Adana de Safronza. Esforza. Esforza. E muito obrigado, muito obrigado. A Deina de Esforza. É uma bruxa. Sim. Vamos dar ali então no episódio? Vamos, que tá. Apesar que tem mais comentário aí, né? A gente podia curtir mais o Henrique tentando ler esses comentários, né? Não, muito obrigado. Eu acho uma boa. Mas de alfabetização. Eu acho o ponto alto aqui do podcast, que é. Não tem nada mais importante do que isso, né? Esse é o foco, né? Esse é As o pessoas foco. até escutam o podcast pra ouvir A o gente- Henrique ler os comentários. Exatamente, eu tô aqui só pra isso. Né? Só pra interagir com os comentários. Mas vamos lá. Nosso Na comentário. verdade, o cara lê no livro, né? O programa de hoje é Dislexia em Pauta. Mas vamos lá, gente. Nosso episódio de hoje fala sobre força de vontade. Nós trouxemos aqui convidados de uma alta potencialidade, que pode falar com uma maestria. E vamos começar. O que é a força de vontade, minha gente? Qual é o seu significado? Fala aí, Henrique. Qual é? Cara, na real, eu acho que pra começar eu posso citar um Bruhá. Porque a força de vontade a gente pode dizer que não é o quão forte você pode bater. Sim, o quão forte você consegue apanhar e continuar indo em frente. O quanto você consegue aguentar e seguir em frente. Assim que a vitória é. Rock Balboa. Olha, É. mas alto nível mesmo, hein? E o Rock Balboa apanhou. Esse apanhou. Esse devia ter, no mínimo, um FDV 9 ali. No mínimo. Não, acho que a ficha do Balboa deve ser, cara, a força de vontade dele extrapola ali, sei lá. Bah. Ele tem um nível de vitalidade extra pra cada ponto de força de vontade da ficha. Pode crer. Mas Se tem, Pontos. alguém que se tem alguém que gasta força de vontade pra negar redutor, é ele, né? Com toda certeza. Mas, Pontes, sobre essa pergunta que eu acabei de fazer, qual a tua colocação sobre isso? O que é a força de vontade ao seu entendimento? Cara, eu sempre tratei a força de vontade como uma resistência mental. Aquela capacidade que você tem de concentração e no momento crítico, sabe? Que você não tem tanto domínio sobre algo, ou até você tem um domínio, mas que a situação, ela exige realmente a sua concentração ali. Seja, sei lá, durante um ritual, seja uma disciplina, o que você estiver fazendo, ou às vezes até uma coisa que normalmente seria corriqueira, mas que a situação exige que você realmente pare tudo, como se desligasse ali do que tá à sua volta, você foca naquilo, e isso pra mim é a força de vontade. Se eu for colocar assim, por exemplo, eu Pontes, como se eu tivesse uma ficha de RPG, eu não tive muito gastos em recursos, né? Não tenho muito recurso na ficha. Então, cara, e computador também não. Então, cara, toda vez que eu vou ter que fazer uma tarefa, vou editar um episódio e tudo mais, cara, é força de vontade. É tipo de focar, tipo, falar assim, não, eu vou fazer isso aqui e vai dar um jeito. E aí eu lanço a rolagem com pelo menos um sucesso ali que eu tenho garantido. Eu acho que a força de vontade é muito isso, assim. É de você, cara, eu preciso fazer isso. Você tá numa situação crítica. Aquele momento que o seu personagem, ele para, desliga pro resto e fala assim, não, eu vou fazer isso, vou me concentrar. Eu tomo muita força de vontade como isso. E tu, meu velho, John, o que tu tem a nos dizer sobre tal?
vamos lá. Eu vou talvez discordar de algumas palavras que o colega ali usou. Por exemplo, eu não entendo força de vontade como uma habilidade. Eu entendo ela como um recurso. É isso aí, a gente trouxe o Pontes e o John pra discutirem, debaterem e degladiarem. Que Vambora. saia vivo. Não era bem essa ideia, mas vamos lá. Não, eu acredito até que o Pontes usou a ideia, o sentido do que ele falou tá certo. Eu discordo da palavra que ele usou. Ele usou, acho que foi habilidade ou competência, e acho que ela não é exatamente isso. Por quê? Porque ela gasta. Tem aquele Charles Duhigg, que foi o cara que escreveu O Poder do Hábito. Ele literalmente ele faz essa metáfora no livro. Ele diz que a força de vontade é como se fosse um músculo. Então, se tu usar demais aquele músculo, ele cansa. E aí sobra menos força pro que tu vai fazer depois disso, né? Em compensação, tu pode descansar e recuperar aquilo ali. Então, ela tem essa volatilidade. E a gente observa isso na dinâmica de jogo, né? Sim. Concordo com você. Eu devo ter utilizado uma palavra correta, habilidade, mas eu acho que ela está muito mais para um recurso do que uma habilidade, né? Eu sou meio chato com palavras, não me leva a mal, é que eu sou meio... Eu morri com a palavra que a gente usa, porque eu acho que elas têm significados especiais, assim. E outra coisa, ela não é por exemplo, vou tomar um copo d'água. Cara, eu não vou usar a força de vontade pra isso, num geral. Né? A força de vontade é um recurso que a gente utiliza quando a gente vai ir contra algo que tecnicamente, ou teoricamente, é mais forte que a gente. Ou nos traz um benefício imediato. Aí eu vou ter que Então, assim, discordar no teu exemplo do copo d'água. Eu acho que Deixa eu só complementar esse exemplo que... As pessoas têm que... Mas é que pra tomar água, tipo, é muito mais fácil tomar refri do que água, assim, tá ligado? Não, é isso que eu ia complementar. Eu acho que o cara realmente tem que gastar água... um FDV pra tomar água. Não, mas é exatamente isso que eu ia complementar. Pra tomar água, eu não vou gastar força de vontade. Agora, tipo assim, se eu tiver que levantar da cama quentinha, um frio do inferno ali do lado, daí eu vou precisar de força de vontade. Pra tomar água também, pode crer. Whatever, né? Pode crer. O que o Charles traz no livro mais sobre isso, assim? Ele traz alguns exemplos que eu acho que a gente vai se identificar na vida cotidiana. Tipo, o sujeito que tá sempre atribulado, querendo fazer tudo em todas as frentes. E aí, daqui um pouco, na sexta-feira, o cara tá esgotado. Sabe? Tipo assim, ele tem que levantar, sei lá, pra ir na academia, cara, ele vira pro lado e bota no soneca, porque ele não aguenta mais. Ele cansou. Ele tá física, mental e espiritualmente cansado, assim. Me parece que a força de vontade entra nessas brechas, assim. Ele foi usando. Tanto que uma das trilhas que o autor fala desse livro é tu mudar um hábito por vez, né? Não querer mudar a tua vida inteira num único dia. Porque aí ele sedimenta, aquele hábito sedimentado te dá o quê? Te dá uma recompensa, porque tu conseguiu uma vitória, a vitória melhora a tua força de vontade e te dá força pra ti ir pro próximo passo. Então... No Google, eu tava dando uma pesquisada aqui e eu achei mais ou menos isso, assim, ó. Que a força de vontade é a capacidade que nós temos de nos esforçar para atingir um objetivo. Assim, não se trata apenas de conquistar o objetivo final, mas de conseguir planejar e cumprir um plano para chegar lá de modo eficiente. Mais ou menos isso que eu acabei pesquisando e encontrando um textinho pré-pronto já, que eu achei bacana, cara. Massa. De uma definição, no caso, que seria uma força de vontade. Rafael, tu gostaria de adentrar, falar mais alguma coisa sobre? Assim, força de vontade eu acho que tem muito a ver com os dois conceitos que os nossos colegas ali abordaram, né? Como é que eu vou falar de uma forma que não fique tão vaga? Mas é meio complicado definir onde é que é a origem, o ponto inicial da força de vontade, porque provavelmente talvez aquilo que motive cada pessoa individual não seja o mesmo que pro coletivo, né? Então eu acho que a força de vontade às vezes é uma fagulha de força que tu acessa de forma muito pessoal. Acho que talvez o que eu procuro pra conseguir realizar aquele esforço a mais durante algum problema, alguma coisa, talvez não seja a mesma coisa que tu, talvez o Panda, o Pontes, o John procurem, tá ligado? Acho que cada pessoa talvez tenha vamos dizer assim, uma centelha inicial diferente, entende? Cada pessoa busca um pouco dessa energia, dessa centelha, de uma forma muito pessoal e individual.
como conceito, assim, até o que a gente debateu até agora, assim, de forma geral, é isso aí mesmo. Mas eu acho que se a gente for começar a aprofundar as camadas de onde é que realmente vem essa força de vontade, eu acho que ela difere pra cada ser. Uma coisa que, por exemplo, que nem você falando com o John, tal, a questão do copo d'água. A força de vontade, por exemplo, em Wraith, né, em Aparição e Esquecimento, ela é muito utilizada, às vezes, para você refrear um certo tipo de uma tentação, de algo que tá se sobrepujando também, né? Então, se a gente for realmente aprofundar o cerne da questão, ela vai estar muito, muito mais ampla do que como a gente resumiu aqui. Sim. Tá, eu quero fazer uma pergunta agora pro John, pro Pontes, sim, pra galera, tá? Pegando o exemplo que tu deu, John, copo d'água, tá? Copo d'água em inverno. Vamos pegar aqui região sul, Porto Alegre. No inverno, existe dias na quais chega a bater menos 2 graus a sensação térmica, menos 3 graus a sensação térmica. Então, para levantar e ir ao banheiro depende de um esforço. Mas isso não seria banal demais dizer que tu tá gastando uma força de vontade, exigindo da força de vontade para levantar e ir até o banheiro de madrugada, de manhã cedo, nesta temperatura que está? Vamos lá. A gente tá falando daí no caso de uma necessidade biológica, né? Ela vai suplantar qualquer outra coisa, né? Aí a gente vai lá falar do Maslow, né? Na pirâmide de Maslow. Se tu tá falando sobre... Vamos combinar aqui. Urinar, por exemplo, é uma condição da base da pirâmide. Ela vai suplantar qualquer outra coisa. Sobrevivência, fome, reprodução, esse tipo de coisa são bases da pirâmide. A gente é programado para obedecer isso, a gente não tem escolha quanto a isso. Claro, tu tem, vamos lá, a gente não tem escolha, vamos botar umas aspas aqui. Claro, daqui a pouco tu vai urinar na cama, assim, mas dificilmente alguém adulto faria um troço desse, né? A gente acaba indo levantando e enfrentando o frio. Mas eu usei o exemplo do copo d'água, que é tipo assim, sede, cara, menos... Sim, é um simples. Completamente seco por dentro. Não, é que ao menos que tu esteja completamente seco por dentro, tipo, tu pode tomar um copo d'água, pode tomar um pouco d'água depois, entendeu? Tipo, entre tu ficar um pouco com sede e tá aquele frio e tu sair debaixo da coberta, tu pensa, né? Agora, tipo, se tu tá com a bexiga cheia, que chega a doer a tua bexiga, tu vai levantar. Tu vai resmungar, tu vai reclamar, mas tu vai levantar, né? A força é a favor. Vamos talvez usar um exemplo melhor, que os contextos ajudam, né? Vamos usar um exemplo melhor. Acho que o Rafael colocou isso, tu tá fazendo dieta e aí alguém te oferece um doce. Opa, aqui eu preciso de força de vontade, entendeu? Por quê? Porque é algo que eu quero, que eu não preciso, tecnicamente, assim, biologicamente, organicamente, fazer a dieta, né? Contra algo que eu tenho muito desejo de comer, tecnicamente, né? Então aqui eu preciso gastar força de vontade. E se hoje me oferecessem doce, amanhã, depois de amanhã e no dia seguinte, isso não seria... Eu tentaria negar sempre. Isso não seria banal? Eu acho que eu não entendi, porque eu tô partindo do pressuposto que tu nega sempre, né? Se tu sempre nega, tu continua sempre na vontade, né? Eu tô partindo do pressuposto que é uma pessoa que gosta de doce também, né? Sim, não. A gente acha alguém que não gosta de doce, bom, azar, né? Mas se Exatamente isso, John. Eu é diabético, e aí ele não pode comer doce. Vou dar um exemplo. Eu amo doce. Perfeito. Mas... Tem doces com alguns ingredientes de leite que eu não posso comer. Perfeito. Por exemplo... Tá usando força de vontade. Mas é que tá, cara. Eu vejo que é o seguinte... Se sempre me oferecessem doce seguidamente, não seria banal, tipo... Seria assim utilizada a força de vontade? Porque eu vejo que força de vontade seria algo que tu realmente não tu realmente quer... A definição do cara do livro. Vamos lá, se eu te der um halteres com 100 quilos, tu levanta do chão e faz 10 levantamentos? Não. Não, né? Agora, se todo dia tu for fazendo com menos peso e o peso for subindo, vai chegar um momento que 100 quilos tu vai levantar. Claro. Sim. É aquela ideia de tu exercitar o teu músculo. Se tu usar a metáfora do músculo para força de vontade, ela começa a fazer sentido, claro. Vai chegar um momento em que tu vai tornar um hábito rejeitar o doce, aquele doce, e aquilo ali vai começar a ficar banal e tu vai gastar menos força de vontade. Perfeito.
é que talvez a gente use a ideia da força de vontade do jogo, que tu tem 10 pontos. E na vida real a coisa é mais analógica, não é tão binária assim, né? Tu não tem Sim. 10 pontos, tu tem... Talvez tu vai ter 8,5, 8, 7,78, sabe? Vai ter uma graduação que tu vai gastando mais ou menos, né? Nesse caso específico, não sei se eu estaria fugindo muito também do tema, mas, por exemplo, na questão Toca a do doce, ficha, toca a na ficha. questão do doce, acho que se a gente for pensar em mecânica, né? Não vou... Sim. Realmente, como o John falou, se a gente for pensar realmente a vida, ela não funciona como uma ficha. Mas pensar em mecânica, eu acho que funcionaria muito mais como um autocontrole, e aí eu poderia usar a força de vontade para resistir àquela tensão do doce, por exemplo. O que vocês acham? Mas eu acho Pois que a é. força de vontade está muito ligada com o autocontrole. Elas têm uma relação íntima, assim. Pois é, ô Pontes, eu tava conversando com o Joe há alguns minutos atrás, antes de a gente começar a gravar, e eu até mostrei pro John um slide sobre psicanálise clínica. E ali mostra paralelo entre força de vontade e autocontrole, cara. Não sei se tu quer dar uma palhinha sobre isso, John. Não, posso falar. Na verdade, assim, tu tem essa... Pra mim, essa relação ela tá muito estabelecida. Na verdade, tem 3 coisas que estão muito relacionadas. Eu tô deixando o jogo de lado nesse momento. Tô pensando no ser humano funcional. É o autocontrole, a força de vontade e a coragem. Essas 3 coisas estão relacionadas, e eu tenho um outro autor para trazer que talvez vá aprofundar essa discussão, que é justamente essa ideia de tu evitar coisas ou tu ir em direção a coisas. Então, se eu tenho que evitar coisas que eu tô afim, ou que, enfim, que alguma coisa, algum fenômeno me provoque, é o autocontrole. Nesse caso do doce, talvez fosse isso. Mas se eu quero fazer algo que tem uma dificuldade, tem um limitador, um dificultador, e eu preciso vencer, superar aquilo, a força de vontade talvez seja mais alinhada à coragem. Né? Acho que a gente opera, isso é uma gangorra, né? A força de vontade talvez seja um fiel da balança ali, operando nas duas frentes. Concordo. Tem um autor chamado Roger Bailey. Ele descreveu alguns padrões que ele trabalhou em cima do Maslow, de outras pessoas que estudaram motivação. Acho que o Rafael tocou nessa palavra e acho que é uma palavra interessante aqui. Força de vontade para mim também está ligado com a ideia da motivação, que são os motivos pela qual tu faz ou deixa de fazer ou evita fazer algo, né? Ainda nessa questão do autocontrole e da coragem. E o Bailey identificou que tem alguns, ele chamou de metaprogramas, que seriam tipo programas mesmo de computador que rodam na cabeça da gente, mas num nível meta, num nível superior, ou seja, eles são mais genéricos, né? E aí ele descreveu uma série de padrões que são padrões de funcionamento da mente. E aí teve alguns que me chamaram a atenção nessa descrição dele. Tem um que ele chama de em direção ao afastar-se. Tu nota que tem pessoas que vão em direção ao que elas querem. E tem gente que se afasta da dor. E aí tu vai me dizer, mas é a mesma coisa. Não, parece a mesma coisa. Elas são muito próximas. Mas eu vou pegar... Assim, as pessoas são analógicas, elas não são digitais, elas são binárias. Né? Então, assim, a gente tem graduação, mas vamos pegar os casos extremos, que eu acho que ilustra bem. Tu vai achar o cara que... Ele é o porra louca, sabe? Ele é o cara, ele é o Tony Stark da vida, que ele vai ter uma equipe de Fórmula 1 e ele vai mandar o piloto embora e ele vai assumir o controle do carro. E azar o risco, azar o treinamento, azar o que tiver em volta. E esse é o cara que é muito em direção do prazer. E azar as consequências. As consequências ele lida depois. Tu tem no outro ponto do aspecto, tu tem o cara que é muito afastar-se da dor. Ele é o cara que evita, é o cara que faz seguro, ele é o cara que se previne de tudo, que tem 2 antivírus no computador, sabe? É o cara que tem 7 trancas na porta, né? Que checa 2 vezes se ele desligou a chama do fogão, né? Consegue criar um estereótipo desses 2 aí. É a pessoa que, se ela não tiver prazer, tá tudo bem, mas ela não pode se expor muito ao risco. O risco é tenebroso para ela. De novo, as pessoas não são assim tão extremas, né? Elas estão no meio do caminho e dependendo do que a gente tá falando, ela muda. Antes de mudar
ponto. Acho que eu vou trazer aqui também a minha perspectiva, porque não sei se eu não entendi talvez a proposta que o pessoal trouxe, mas, digamos, a conceituação, eu vou no sentido da conceituação da força de vontade, eu acho que dá pra gente, eu acho que consigo pautar em duas palavras basilares, digamos, para força de vontade. Uma é perseverança, que eu acho que a força de vontade, no que da conceituação, na forma que ela é trazida para pro mundo das trevas, ela é a tua capacidade de sobrepujar desafios e a forma em que tu se propõe também em frente a esses desafios. Que nem, tipo, a tua força de vontade, ela diz como é que tu se põe frente a situações que trariam dificuldade. Desde o básico, digamos, tu vai começar uma empresa e tem os desafios que a economia te proporciona, como é que tu vai lidar com isso? Tu vai desistir frente ao primeiro desafio ou não, nesse sentido. E outra coisa também que eu acho que no sentido do mundo das trevas é a tenacidade, que é a capacidade que tu tem de não se deixar sobrepor pela vontade alheia. Que eu acho que a gente acabou indo muito para um lado de como é que a gente acaba usando a força de vontade. A gente acaba usando ela em várias formas, né? Em vários desafios que se apresentam, que nem estavam falando de tu deixar de comer um doce, tu usar a força de vontade pro que ela é em si, o que é a força de vontade. Eu já vejo mais nesse sentido de, tipo, é a tua capacidade, é a forma, digamos, até a graduação de 1 a 10, é o quão forte tu vê diante de dificuldades, né? Justo. Sim, válido. Tanto que se a gente pegar, não sei se estou me adiantando, a Vampiridade das Trevas, que é o cenário que eu mais narro, eu tô muito me baseando muito na questão do cenário, né? Na questão do sistema também, né? Se você pegar o nível 1, você é fraco. Agora, se você pegar o nível mais alto, que é o 10, você tem força de vontade inabalável, né? Sendo que ali no meio você é uma pessoa confiante. Então tem tudo a ver também. Que, digamos, até a força de vontade, acho que até na interpretação, ela te auxilia também um pouco, porque teu grau de força de vontade, né, vai te dar uma base pra te ver como é que teu personagem se comporta. Se ele é otimista, se ele é pessimista, se ele, digamos, vai com os outros, ou se ele prefere pensar por si, esse tipo de coisa. E uma pergunta, galera. Existe no mundo real, assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pessoas com uma baixa força de vontade? Vocês conhecem alguém que vocês olham e digam, essa pessoa aqui tem uma força de vontade baixa? Existe ou... Já trabalhei com vários, hein? Eu conheço, ele se chama Henrique Ferraz. A bunda. Se chama Henrique Ferraz. Tinha uma crítica social, hein? Se tu botar um todinho na frente do Henrique, ele vai falhar no teste de força de vontade e vai tomar o todinho. Não importa o momento do dia, não importa nada, ele vai tomar esse todinho. Ele vai tomar o Nescauzinho dele com bolacha, com certeza. Não, isso aí depende do horário do dia. Mas vamos lá, galera. Então, existe, vocês conhecem? Como é que como é que seria essa pessoa? Como é que seria uma força de vontade baixa? Eu acabei de falar, tem aí um cara chamado Henrique Ferraz. Cara, força de vontade. É aí que eu digo, que isso é muito. Apesar da gente subjetivo? Apesar da gente conseguir comentar sobre conceitos gerais e se criar uma definição, ele é muito na esfera pessoal, né? Pode ser que uma pessoa de força de vontade fraca ceda muito aos seus impulsos mais ardentes, vamos dizer assim. Então aquele cara que, sei lá, ele gosta de estourar plástico bolha. Sempre que ele vê um plástico bolha, ele vai começar a estourar, tá ligado? Porque é prazeroso, é divertido e tal. E às vezes essa atividade pode perturbar outras pessoas que ficam agoniadas com aquele barulhinho ali. Mas a pessoa que tá realizando esse processo, tipo, simplesmente cedeu o impulso. E se ela sabe que ela vai estar perturbando as outras, será que ela vai conseguir despender uma força pra não fazer isso? Ou ela sempre vai ceder esse impulso porque não traz malefício a ninguém? Entre aspas. Sabe que eu vejo a força de vontade baixa de uma maneira um pouco diferente. É aquela pessoa que consegue ser manipulada, ser direcionada para o caminho que uma terceira pessoa quer. Mas aí não tem a ver com força de vontade. Aí tem
tem a ver talvez com ingenuidade, talvez com uma pessoa que é convencida fácil demais. Ela não tem que despender de força de vontade, por exemplo, se a gente for usar o conceito mais puro, pra não ceder aos impulsos que os outros estão tentando, tá ligado? No caso de manipulação. Olha, eu acho que em relação e como é que a gente pode ver uma pessoa com baixo nível de força de vontade, eu acho que a gente pode, acho que dá para trazer um conceito que ele é bastante estudado atualmente na filosofia, que é a servidão voluntária, que é o quanto o cara se dispõe a abrir mão da própria liberdade para ter um conforto, sabe? Tu se deixar levar pelas regras e pelo tema existente, abrindo mão da tua liberdade em busca de conforto. Desde, tipo, tu seguir lideranças, indiferente da liderança que tu for trazer, seja política, seja espiritual, seja religiosa, sabe? O quanto tu prefere seguir algum conceito já proposto de tipo, tu se libertar dessas amarras e buscar algo por si. A força de vontade, ela tem muito... Eu acho que ela tem muita ligação o quanto a gente é subserviente. Quanto mais baixo, mais subserviente mostra. O cara que, tipo, tá disposto a ter o emprego dele baixo, pouco remunerado, em vez de, tipo, tu arriscar, buscar algo maior, né? Ainda mais exatamente. Ainda mais, digamos, na situação atual, que a gente vê que isso... Até se mostra mais fácil a gente ver isso, porque não é como se tu tivesse uma sociedade que estivesse disposta a te dar o que tu busca. Então, tu deixar de seguir o padrão, o normativo, para buscar algo a mais, demonstra uma grande força de vontade. Eu te entendi, quer dizer, no caso daquela... Isso eu acho que tem muito a ver com a vontade mesmo. Tipo, aquela pessoa que às vezes ela odeia o trabalho dela, mas ela tá há muito tempo ali estagnada, não quer procurar outra coisa. Tipo, é que é garantido. Não sei se eu vou achar... É garantido que tu vai continuar trabalhando ali. É garantido? Por que eu vou procurar outra coisa se eu já tenho o meu garantido aqui? Meu arroz e feijão já tá na mesa. Mesmo odiando, tá ligado, a função. Eu acho que isso aí é... Mandou bem, Panda, mandou bem. Deixa só pra terminar, deixa eu só puxar aqui. Como eu trouxe o conceito de servidão voluntária, né? Um dos grandes estudiosos de forma de dizer, porque ele escreveu sobre ele é do século XVI, que é Etienne de La Boétie. Ele traz uma frase que eu acho que é muito forte. Seja resoluto em não servir. É o que vai contra a servidão voluntária, né? Ser resoluto. E até o oposto de resoluto, né? É a pessoa que é desinteressada, a pessoa que é hesitante, indecisa. Quanto mais resoluto tu é, mais força de vontade tu tem. Quanto mais hesitante, indeciso, menos... Boa. Bacana esse conceito, não conhecia. Mas toca a ficha aí, John. Tu tava querendo o uso da palavra... Eu vou insistir numa ideia do Bailey, na ideia do Bailey, porque primeiro eu preciso fazer um parênteses aqui, né? O Henrique pediu que, cara, vamos falar primeiro sobre o ser humano e depois do jogo. Então eu tô realmente indo em linhas soltas do ser humano, assim, né? Eu adorei que a gente saiu mais pra essa vertente filosófica. Eu especialmente gosto de filosofia, então, né? E, enfim, o Bailey, ele trouxe aquele exemplo, controle interno, controle externo, que eu dei pra vocês. Pra mim, ele tá ligado à força de vontade, porque se tu violar aquele padrão de funcionamento do cara, interno ou externo, ele vai usar toda a força de vontade que ele puder pra retomar aquele estado natural dele. Esse é o mecanismo que o Bailey propõe. Então, se tu tem alguém que é muito precavido e tu expor ele numa situação de risco, ele vai tentar voltar para uma situação de... Ele vai tentar se voltar para aquela situação. E tem um outro padrão do Bailey, que aí tá ligado a isso que a gente chama de vontade fraca, né? Que ele chama de locus de controle. Ele diz que tem gente que tem o controle interno e tem gente que tem o controle externo. E aí, de novo, vamos usar aqueles exemplos extremos, que a gente sabe que não é tão comum na sociedade, mas que exemplificam. O cabeça dura, é o controle interno. Quem toma as decisões está dentro dele e é ele e acabou. E ele não tá nem aí pra opinião dos outros. Conhece gente que é assim, com certeza, né? E o outro
outro lado, tu tem o Maria vai com as outras, que é o controle externo. Ele não decide nada. Tu vai no restaurante com o controle externo, ele espera todo mundo escolher, ele pergunta o prato de todo mundo e ainda pergunta pro garçom o que ele sugere. E ainda fica em dúvida, né? E aí tu vai me dizer, tá, mas isso é pouca força de vontade. Se eu tava entendendo, era nesse ponto que a gente tava chegando. O Bailey sugere uma coisa interessante, aí eu vou botar talvez vocês num paradoxo, vamos ver o que acontece. Ele sugere que se tu pega um cara que o modelo de funcionamento dele é mais controle externo, ou seja, o Maria vai com as outras, né? É o cara que escolhe livro pelos mais vendidos, não pelo livro que ele quer. E tu força ele decidir, ele vai fazer o que for necessário para não decidir. E para que outra pessoa decida. Ou que o grupo decida. Ele vai usar toda a energia que ele tiver para sair daquela situação onde ele tem que tomar uma decisão. E eu já vi isso acontecer. Vocês já observaram isso também. Eu já vi acontecer. Eu já vi o cara fugir da decisão, mas assim, parecia que tu tava oferecendo um troço criminoso para ele, assim. Não. Olha, parece que tá oferecendo uma panela de óleo quente pra um gato, assim. Normalmente eles fogem da decisão e depois eles reclamam da decisão, né? Aí tem outros critérios, mas o fato do sujeito ele ser... Eu não tenho bem certeza. Eu acho que a gente tá perto, mas eu não tenho bem certeza de ser tão determinante o cara ser manipulável. Eu tenho essa dúvida. Porque algumas pessoas elas gostam de que outros decidam. Sai da responsabilidade delas. Se der problema não é com elas. Mas foi o cara que escolheu, não tem nada a ver com isso. Tem um pouco dessas coisas andando. Eu acho que isso faz sentido realmente no que eu tava falando. O que tu trouxe agora realmente é o que cabe em servidão voluntária, sabe? Tu abrir mão da tua liberdade, tu ser subserviente em defesa de uma confortabilidade, de uma segurança. Tem um filme bem pesado sobre isso. Tem um filme bem pesado sobre isso que o Ravi nos falou, que é o Manderley, do Lars von Trier. Não sei se vocês já assistiram. Não. Cara, pesado. Ele é um filme tudo filmado como se fosse uma peça teatral. Eu tenho que gastar ponto de vontade pra ver filme do Lars von Trier. Isso é verdade. Concordamos nisso. Assisti faz uma cota. Eu trabalhava em videolocadora, né? Então, sempre gostei de cinema. Então, cara, não vou trazer algo tão profundo assim. Acho que vou trazer muito mais uma questão de vida mesmo. Eu trabalhei muito tempo. Hoje, assim como você falou, Ravenous, tal, essa coisa de você querer algo melhor, sabe? Porque o mundo não vai te dar essa grande oportunidade que você quer. Então eu tive que gastar realmente muitos pontos de força de vontade pra sair de uma condição, cara, que só conseguia um trampo ali meio no chão. Eu tive que gastar muito essa questão de força de vontade, assim, pra sair de trampos, assim, cara, que não me ofereciam qualquer perspectiva de crescimento. Então, abrir a própria empresa, de você enfrentar o Estado, toda a burocracia que é manter ali o negócio e tudo mais. Mas voltando um pouquinho, que foi a pergunta, né, que o Ferraz e o Rafael falaram muito, essa questão conhece alguém com baixa força de vontade? Acho que trazendo muito mais uma questão aí de experiência empírica mesmo, que era quando eu era vendedor, aquilo que vocês estavam falando, o cara que vai no restaurante e ele não sabe que prato escolher. E várias lojas que eu trabalhei, eu fui vendedor de shopping, sei lá, quase 20 anos aí da minha vida. Cara, eu comecei a ter cheiro dessa galera, assim. Então, quando eu via que o cara era muito inseguro, eu tava vendendo um celular, tinha o preto, branco e o azul ali. Eu sabia que se eu colocasse os três, eram três opções só. E às vezes você tinha 10 opções de cor. Comecei a perceber que, cara, parecia que quanto menos eu limitava a capacidade de escolha dele, mais a pessoa ficava aliviada e mais segura. Ela falava, não, é isso. Quanto mais alguns determinados tipos de pessoa, ela se dava um leque de escolha, ela se via perdida, insegura, ela pedia a sua opinião, ela ligava pro neto, ela ligava pra nora, ela ligava pro cachorro, ligava pro papagaio pra pedir uma opinião, e às vezes não chegava ao veredito. E às vezes quando chegava, eu já cheguei a pegar clientes que, tipo, por exemplo, escolhia por um produto, saiu da loja e tal. Ai, eu tava aqui pensando aqui melhor, acho que não era bem isso. O que vocês colocariam isso como uma baixa força de vontade? Eu acho que é exatamente isso. Que é bem nesse ponto mesmo. Da pessoa ainda escolher e depois ficar, eu acho que
será que eu devia ter escolhido isso mesmo? Eu acho que isso tem muito a ver, sim, com força de vontade. E na questão, por exemplo, quando você é muito apegado a uma ideologia, independente de qual que seja, tá? Não tô aqui fazendo julgamento de valores, mas você é apegado a uma ideologia, se a gente vamos colocar em meio termos de jogo ali, talvez uma trilha de sabedoria. Por mais que outras pessoas te digam que aquilo é errado, mas você é apegado, só que e se você tem tanta força de vontade que aquilo pra você realmente se torna certo e que qualquer outra coisa seja descartada? Pois é, nesse sentido, eu acho que realmente quando tu põe no termo do jogo, eu acho que o jogo, principalmente quando se trata de trilhas, pra mim é algo que não bate realmente. Porque quanto mais tu se dedica é complicado botar força de vontade nesses termos, mas tipo, quanto mais tu se dedica a seguir, pra mim, né, a seguir um ideal já existente, seria menos força de vontade. Que é que nem tu trouxe agora de, tipo, escolhas. É complicado, realmente é complicado lidar com escolhas. Por exemplo, o fanatismo. Um fanático seria uma pessoa que realmente com baixa força de vontade, uma vez que qualquer coisa que vá contra os ideais dele, por mais que você prove A por A e B, ele não largue disso? Olha, tipo, eu penso que a força com que essa pessoa se agarra a esses ideais, sabe, é o quão firme, o quão frágil é o basilar dela. Porque realmente, se tu quebrar essa estrutura pra ela, tu acaba... É o lance do servo que defende a corrente, né? Porque se tu quebrar esse vínculo dela com a realidade, tu quebra toda a existência da pessoa praticamente. Digamos, se tu se propõe a um propósito de vida e tu descobre que esse propósito que tu segue é inválido, isso vai te destruir, né? Quanto mais tu se dedica a esse propósito, mais frágil é a tua relação com ele. Porque se ele for quebrado, tu se vê sem nada. E isso eu acredito que em várias áreas, sabe? Mas acho que tu tá falando das crenças das pessoas, né? Quando o Pontes fala de ideologia, eu tô entendendo crenças. Pode ser religioso, pode ser filosófico, Sim, pode ser também. político, Religioso, político, economicamente, exato, com certeza. Em todos os aspectos. Ok, a gente tá falando que a capacidade de percepção da pessoa com relação a alternativas e com relação ao que existe de opções no mundo, ela é limitada e ela acaba se limitando num único caminho, né? Então, eu vou seguir a trilha X. De novo, como o Pontes falou, pra gente não nomear ninguém e não entrar em mérito de valores. Eu vou seguir a trilha X. É importante isso. Porque senão vai gerar mais já tem barulho. muita gente fazendo programa ideológico e falando sobre aspectos religiosos. Então vamos parar aqui pra ele, tá ok? É algo... Vai me obrigar a botar um speed censura aqui. Não, é algo que eu me propus hoje, não abordar viés político e tentar fugir da palavra resiliência. E quase que o John me levou pra resiliência, eu tô de olho nele. Que eu sou... Que é a palavra da moda, né? Palavra da moda. Mas enfim, então assim, a pessoa ela tomou uma escolha, seja pelo caminho mais fácil, ou seja porque por algum motivo aquilo fez sentido pra ela. Mas quando ela segue uma trilha X, né, a gente não vai dizer o que é, né, mas X, e ela é cega ao ponto dela ser cega pra qualquer outra coisa, me parece que ela tem uma força de vontade tremenda. Porque assim, quando tu oferece uma evidência, e aqui eu friso a palavra que eu tô usando, não é uma opinião, é uma evidência de que o que ela tá defendendo tem falhas, tem problemas. E ela acha ela dá uma curva, ela acha uma exceção, a gente chama uma dissonância cognitiva, né? É quando a pessoa acredita em algo, tu mostra que aquilo ali não se sustenta e ela transforma a tua evidência em exceção à regra. Ao seu ver, então, a força de vontade estaria desassociada a essa ideologia. No meu ponto de vista, a força de vontade ela não é ideológica. Ela é realmente vamos usar um exemplo mecânico, a força muscular que o sujeito se agarra àquilo. Se o que ele está se agarrando é um pau podre, é uma corda, é um tronco, é uma escada ou é um elevador, bom, aí paciência. Mas a força com que ele tá se agarrando aquilo é força de vontade. Aí, claro, a gente vai, do meu ponto de vista, né, vamos ter outros aspectos, vamos dizer, tipo, mas o cara podia ter visto que aquilo ali não sustentava, né? Podia,
Mas aí. Não, É. uma coisa é. Entra Eu muito no que eu falei, né? É um pouco pessoal cada. É Daí pessoal a da gente entra no pessoa, sistema né? de crenças das pessoas, o sistema Isso. da capacidade de percepção, né? Como é que a pessoa. Qual é que são os valores delas? Aí eu acho que é uma coisa que talvez entre em personalidade. Aí talvez a gente vai falar de personalidade. É. Acho eu. Aí que tá, eu concordo com boa parte disso, só que no relação à quantidade de esforço que a pessoa se dispõe a empregar nessa, digamos, nessa crença dela, eu acho que é baixa força de vontade. Digamos, eu acho que não são associadas assim como não é no jogo, força de vontade e, digamos, uma trilha que tu vai seguir, mas eu vejo que quanto mais tu digamos, que nem tu disse, tu pode apontar problemas, convicção da pessoa. Eu acho que a pessoa se apegar e não querer largar disso é que demonstra a fragilidade dela. Pra mim é o contrário. Pra mim isso indica menos força de vontade. Quanto menos força de vontade tu tem, mais tu vai se apegar a uma crença. Eu concordo com o Vinícius nesse ponto. Mas pra mim isso é fé. Mas Quando se fala Tem muita no força âmbito de humano, vontade realmente. pra acreditar em algo, mas não. Porque se torna. É porque assim, é muito fácil, às vezes, talvez, a gente falar, pô, mas o cara acredita uma coisa que eu acredito que é uma furada, tá ligado? Então esse cara tem uma baixa força de vontade. Mas, cara, eu já tenho minha religião hoje e tal, mas eu fiz seminário, por exemplo. bacana. Eu fiz O Canguçu seminário. também veio. E, cara, só que aí eu estudando tal, e avaliando, eu falei, cara, não tá batendo o negócio aqui, sabe? Eu tô estudando uma coisa e a instituição é outra coisa. E aí eu acabei decidindo sair. Só que tenho, por exemplo, colegas que fizeram seminário comigo e estão lá até hoje. Os caras, tipo assim, são veementes naquilo, sabe? Os caras acreditam naquilo ainda, tipo, velho. Só que eu não consigo ver o cara inseguro, como um cara inseguro. Eu acho que uma baixa força de vontade é um cara totalmente inseguro. É aquele cara que às vezes, sei lá, não, mano, ó. Eu tenho provas disso aqui, não, então é melhor fazer isso aqui. Não, eu tenho provas disso aqui, então, puta, é melhor fazer isso aqui. Ou, tipo, num debate, falou assim, mano, talvez vai ficar melhor ficar em cima do muro. Então, assim como pessoa, eu conheço pessoas, tipo, aí, como falei, sem julgamento de valores, tipo, de várias ideologias, tanto de fé, de crenças, de ideais econômicos, políticos, tudo mais, e às vezes você é muito apegado naquilo. Então, falando aqui ainda do humano, o quanto isso é realmente uma força de vontade baixa, o quanto realmente, por mais que aquele valor pra mim não seja correto, vamos dizer assim, o quanto que a pessoa tem uma força de vontade tão grande a se apegar àquilo. Mas é isso que ele falou. Pô, eu acho que o cara que tá seguindo um negócio, que tu tá mostrando pra ele que tem problemas, o que ele tá seguindo, e ele se apega ainda com mais força, tipo, isso demonstra uma força de vontade grande. Pra mim já é o contrário. Pra mim Não, eu pra mim acho que demonstra tem uma segurança. falha. Eu consigo entender os dois pontos de vista. Exatamente, eu consigo entender o outro ponto de vista também. Eu acho que ele demonstra uma fragilidade. Só que eu não sei se é força de vontade isso. Acho que tem algum outro nome que tá me faltando palavra pra definir. Mas sim, eu concordo. Ele tá mostrando uma fragilidade. Mas não na capacidade dele de superar uma barreira. Porque a barreira ele tá superando. Só tá indo na direção errada, mas tá superando. Do meu ponto de vista, né? Eu consigo entender que, resumindo, seria assim, ó, uma pessoa às vezes não trocaria de conceito por ter uma vontade fraca, tem esse ponto de vista, e às vezes uma pessoa não trocaria de conceito porque ela tem uma força de vontade muito alta e ela acredita naquele conceito. Resumindo, foi isso que a gente acabou de debater. E em jogo, galera, como é que nós utilizamos a força de vontade em jogo? Para que ela serve? Em jogo, deixa eu ver aqui, eu já até separei. Com força de vontade, você pode fazer coisas bem legais que a maioria das pessoas não fazem. Então, quando você vai fazer uma ação simples, você pode gastar um ponto de força de vontade e ter um sucesso nessa ação. E é um sucesso marginal, um sucesso, que às vezes não é o suficiente. Pô, dependendo do quanto de quanto é a dificuldade do desafio, então, vou gastar uma força de vontade aqui só pra ter um sucesso. E o Naldo vai olhar pra ti assim, beleza, precisar de 3. Mas não tem choro. Ô, Rafael, e esse um sucesso, como é que ele se comunica com a falha crítica?
Como assim, meu brother? Ele não se comunica. Falha crítica não nega sucesso de força de Não vontade. nega sucesso, né? Exatamente. Beleza, continua, ficha. Deixa eu colocar um ponto aqui. Eu vejo em jogo duas vertentes aqui que a gente pode seguir. A dinâmica de jogo das regras dos dados, que é o que vocês começaram a falar, onde objetivamente a ideia da força de vontade na dinâmica do jogo é a gente ter algum domínio sobre o aleatório, né? A gente, jogadores, né? A gente conseguir controlar aquele aleatório do jogo. É o dia que o narrador superestimou o grupo ou o personagem. E aí botou um desafio que, tipo, porra, não dá, né, cara? Não tem como. Aí, tipo, tu vai gastar a força de vontade. Ou o dia que tu tá com muito azar nos dados, tipo, vou queimar a força de vontade aqui, porque a minha mão tá podre hoje. Tu também pode ignorar perturbações por uma cena, ou você pode negar uma ação, né? Tipo assim, vou pular um muro, aí o cara... Não, mas isso aqui é uma coisa errada. E o narrador, mas já disse que ia pular, não. Então eu vou gastar um de força de vontade pra não fazer isso. Ou quando tu vai fazer um efeito de força, por exemplo, tu pode fazer um teste de força de vontade, cada sucesso eleva o teu nível em 1 naquele teste de força. Mas isso é mecanicamente. Agora, na questão narrativa, como é que ficaria esse tipo de coisa? Eu acho que quando um personagem gasta 1 ponto de força de vontade, o jogador decide, né? Que o personagem gastou, eu acho que é aquela coisa que, tipo, quando tu presta muita atenção no que tu tá fazendo. Não é só pra... Não é só simplesmente, tipo assim, eu vou pular esse prédio de um lado pro outro. Não, tipo assim, tu olha se dá realmente pra pular, se tu vai talvez precisar auxílio das mãos, porque tu sabe que tu não vai alcançar num salto. É todo um cuidado extra que o cara tem. Exatamente como aquela coisa, tipo assim, quando tu gasta um ponto de força de vontade pra evitar uma ação. Sabe quando tá correndo e aí tu para na ponta dos pés porque tu ia se estrepar? Eu acho que é isso aí, tá ligado? Quando tu injeta um ponto, assim, tipo assim, tem no máximo outro exemplo, Rafael, em relação a testes de força que eu posso dar, exemplos tipo assim, tem uma mãe e um filho, e o filho tá preso embaixo de alguns escombros, e a mãe tira forças lá do além do último fio de cabelo e consegue tirar os escombros pra salvar o filho. Tipo, eu tenho um exemplo real disso, cara. Real mesmo, que aconteceu comigo uma vez. Um primo meu tinha uma moto daquelas meio estradeiras, sabe? Que elas são pesadas. Aquelas são meio Harley, assim, pesadona. E um dia, aquela moto, ele derrubou a moto no chão, assim, o pezinho escapou, a moto caiu. E aí ele foi tentar levantar a moto, ele não conseguiu. E aí minha mãe ajudou ele a levantar a moto. Eles precisavam de 2 pessoas. Aí um dia eu tava lá em cima da moto, bem belo, brincando ali e tal, né? Brincando, pode dizer, né? Já era adulto, mas tava ali curtindo, né? Eu nunca tinha sentado numa moto dessa. E eu deixei a moto cair. Era um trambolhão pesado. E escapou o cano do tanque que ligava o motor e começou a vazar gasolina. E aí eu fiquei assim, cara, eu tenho que levantar essa moto porque eu tenho que botar o pezinho e botar o cano de volta. E aí eu levantei a moto até uma certa parte e a partir dali eu não consegui mais. E aí eu disse, não, preciso levantar, pelo amor de Deus, me ajuda, que senão vai incendiar essa porcaria. E eu levantei a moto. Aí levantei, botei o pezinho, arrumei o cano e tal, mas pra mim foi um negócio normal, sabe? E aí eu só fui saber depois, porque a minha mãe, eu falei pra mãe, derrubei a moto ali, mas eu já levantei ela, tá? Já botei o caninho, ela olhou assim, como é que tu levantou isso sozinho? Eu digo, não sei. Eu queria levantar muito e fiz, tá ligado? Ela olhou pra mim assim, mas pois é, da outra vez o teu primo, meu primo até era mais forte que eu, disse assim, o teu primo não conseguiu levantar essa moto sozinho, tive que ajudar ele. Eu jurei que tu ia falar que é tua mãe que levantou a moto. Detalhe, quem não conhece a mãe do Rafael, a mãe do Rafael tem acho que 1,5 m, tá? Ela é bem baixinha assim, sabe? Não é, Rafael? Ela tem 1,5 m, tem tipo assim, é bem baixinha a senhora. E deve ter força 1 na ficha. Não, agora que ela tá velhinha, sim, mas uma vez ela me arrastou pela casa, meu. Eu tava de brincadeira com ela, ela me pegou pela mão, assim, começou a me arrastar pela casa. Uma senhorinha de 1,50, cara. Eu jurei que o Rafael, depois dessa Damasceno, você ia falar, Bill! É 38 anos! É 38 anos, caralho. Na verdade, quando o Rafael tava contando a história, eu comecei a pensar no Chapolin, né? Não vai doer. Foi tipo... Imagem me veio na cabeça. Assim. Eu vou conseguir. Foi tipo isso aí, cara. Foi tipo isso aí. Tipo, chegou num ângulo ali de uma angulação que tava com todo o peso da moto. Eu disse assim, cara, não vai passar daqui, mas eu tenho que levantar e levantei. Foi. Um personagem que tem um bom conceito pra isso é o Deadpool, que é o Maximum Effort
esforço máximo. Aham. Aham. Ou no nosso bom português, a gente pode dizer que aquela energia que a gente era da bunda. Não é? Pois é, eu, meu. eu ia trazer um exemplo um pouco mais light, assim, né, pra galera, né? Na verdade, quando eu comecei a ler esse negócio da força de vontade, eu lembrei do Cavaleiro Zodíaco, do Seiya. Tava morrendo lá, né? Do nada, assim, daí o cara tirava a força do raio que o parta, vinha de outra dimensão a energia dele, mas levantava e dava um cacete no oponente, né? O Pois Seiya é o caso específico que quanto mais você bate, é tipo o rock, né? Quanto mais você bate, mais você eleva a barra de força de vontade dele, né? É bem compatível com o exemplo do rock que veio no início ali do capítulo. Tô falando, cara. Quem sabe de força de vontade é o Sylvester Stallone. O Seiya era uma coisa monstruosa, porque se tu pegar, tipo assim, acho que Mas até as isso é meio primeiras padrão sagas. dos mangás. Mas Isso é as meio primeiras padrão, sagas pegava não lá Yu fica Hakusho, tão. tinha o Urameshi que fazia a mesma coisa, e os outros tu tinha sempre Não, mas o meu, o Seiya A mal um Seiya passo é além. fora da curva, velho. O Seiya é um passo além, porque eu sei, tipo assim, ó, se tu pegar as primeiras sagas e olhar até assim, um episódio atrás do outro, beleza, até não fica tão nítido, mas tu pega a saga de Hades e olha lá, um episódio atrás do outro, é a mesma coisa. O Seiya chega, toma um pauzão, faz um pauzão, e aí no último momento ele derrota o cara. Aí ele vai, encontra outro cara, ele toma outro pauzão pra aquele cara, e aí no último momento ele mata o cara, e assim ele vai. Antes de derrotar, ele grita, Saori! Ele ganha no cansaço. Eu acho que os caras gastam todo o cosmo batendo nele. E aí, quando os caras estão sem cosmo, que ele vai lá e mata o cara. Literalmente, quanto tu aguenta apanhar, né? Literalmente. Aí, gente, ó, mas fica a dica, no jogo, deixa o inimigo gastar todos os pontos de força, todos os pontos de sangue, aí você usa a força de vontade. A gente tá indo pro lado do Homer boxeador. Aproveitando esse... Eu queria já falar um negócio aqui. A gente entrou rachando direto na questão das regras, mas acho que toda a introdução que a gente fez de força de vontade é que eu vou puxar sardinha pro meu assado, é que eu sou um cara que quase ignora as regras enquanto narro, né? A minha prioridade máxima e total é a interpretação, né? Acredito que tudo isso aqui é pra gente... que a gente introduziu falando do funcionamento do ser humano é justamente para tornar a interpretação mais crível, né? Para tornar mais real o que a gente tá fazendo ali na mesa, né? É como usar aquilo. E aí talvez esses exemplos, e agora que tu achou uma aplicação bem prática para isso, acho que encaixa muito bem, assim, né? Faz de vontade pra usar que mesmo. Faz de vontade pra usar disciplina e já era. Gaste força de vontade. Só ouve aquele barulho do outro lado do podcast aqui, né? Desmaiando, no chão desmaiando. Né? Gasta um ponto de força de vontade e ativa a majestade e já era. Eu preciso fazer um desabafo que é o seguinte. Vai lá, passa. Antes da pandemia, eu não jogava RPG online. Então, eu jogava RPG de mesa ali com os meus amigos, tudo mais, não conhecia modo online. Cara, foi muito bacana conhecer o RPG online, conheci muita gente bacana, vocês aqui incluídos, né? E muitos jogadores, narradores, narradoras, gente do Brasil todo e até fora do Brasil. Hoje, por exemplo, tem na minha mesa o jogador Cadu, um abraço, beijão pra você, Cadu. Tá estudando medicina lá na Argentina. Legal, e joga com a gente, né? Só que, cara, a galera que jogava comigo antes também era muito nessa coisa do John, era muito numa questão interpretativa e tal. Velho, às vezes tinha coisa, acho que na ficha, que a galera nem usava tanto, sabe? E ia muito ali na narração, assim, e lançava os dados realmente quando era preciso. Rapaz... Quando eu comecei a narrar online, que eu conheci outros jogadores e jogadoras, aí eu descobri como você tem que ficar cabreiro com esse negócio de força de vontade, cara. Eu realmente tinha zero percepção disso, de quanto a força de vontade ela pode... O quanto ela pode ser a favor do combeiro. Sim, sabe? Concordo plenamente. E aí eu falei, peraí, velho. Mas tava realmente ao nível do tipo assim, não, eu vou gastar um ponto de força de vontade. Não, eu vou gastar um ponto de... Pera, gente, calma aí. Aí eu falei assim, não, o negócio também não é a torta direita também, né? Você não para, se concentra a toda e qualquer ação que você vai fazer. Eu vou descer uma escada, eu vou totalmente me concentrar em descer essa escada, né? Ô, Pontes, não é Disneylândia, né? Você não tá na Disney? Você não tá na Disney? O Henrique jogou num grupo ali que a gente participou, que eu participei depois, que
Tipo, os caras estavam o mesmo ponto de sangue sempre. Ah, vou gastar um ponto de sangue. Era no mesmo lugarzinho. Chegava a ter um furo na ficha. Tipo, era o mesmo ponto de sangue. A sessão inteira, tá ligado? Eu vou dizer que sim. Eu vou mandar um abraço pro meu combeiro do coração, que é o Eduardo Nadar. Edu Nadar, eu te amo, cara, mas você abusa. Todo grupo tem um combeiro. No nosso grupo lá, quando nós temos o Pablo, o Gangrel. Luvinha de combo, casaquinho do combo. E o que eu vou te dizer, ô Pontes? E no outro grupo a gente tem o Vitor. O Vitor. O RPG online, cara, com essa pandemia, a pandemia potencializou o RPG online. Potencializou as ferramentas para que esse jogo ficasse mais atrativo. Nós temos ali o Roll20, nós temos o Foundry, nós temos aplicativos, o Tinder da RPG, nós temos redes sociais de RPG, ou seja, a pandemia, mesmo que seja algo negativo, algo completamente que pegou todo mundo de surpresa, trouxe alguma coisa positiva. Sim. Antes dele responder, só trazer a perspectiva aqui do meu amigo combeiro. Diz aí pra nós. Player morto não interpreta aí. Não, de fato, concordo com você, Vaz. Assim, a pandemia, cara, é um cenário triste, absurdo, sim, ainda mais aqui no Brasil, assim, nem vou entrar muito nessa questão, mas ninguém vai discordar que a pandemia é uma nódoa, né? Uma ferida aí que vai... Acho que a gente ainda tá meio... Cara, não caiu tanto a ficha. Acho que ainda vai ter um momento que a gente vai cair a ficha e falar, cara, você lembra aquele tempo? Cara, quanta coisa a gente perdeu e tal. A ficha vai cair daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos. Por aí. Não vai ser agora. Cara, vai ser agora. Eu tava... A minha noiva, ela faz psicologia na USP e ela tá numa aula, sei lá, eu sou meio leigo nessas paradas e tal, uma optativa, que é psicologia da morte, e ela falando, cara, o quanto as pessoas não têm o seu ritual de luto finalizado, né? O quanto as pessoas ainda não caiu a ficha. Mas, se a gente pode realmente tirar disso tudo, toda essa porcaria, é realmente o quanto as ferramentas online, acho que lá fora já tava muito mais avançado nisso, mas aí a gente teve que se ligar, falar, cara, e aí? A gente achou que ia ficar 2 meses, 3 meses em casa e... Já estamos 2 anos? Já estamos 2 anos. E tirando uma coisa boa foi justamente isso, o quanto se desenvolveu plataformas e o quanto a gente talvez... Essas plataformas já existiam, mas a gente não ia muito atrás, porque a gente tava muito confortável ali também. Eu vou dizer que, tipo, eu já usava o Roll20, né? Já tava acostumado a usar o Roll20. Mas quando eu fui migrar, a mesa que eu participava, ninguém conhecia a plataforma. Ninguém. Cara, eu cheguei a jogar... Eu tive que ensinar todo mundo a usar o Roll20. Eu cheguei a jogar RPG online, cara, em videochamada pelo WhatsApp, pra vocês terem uma ideia, porque eu não fazia ideia. Mas, Pontes, o que eu vou te dizer, cara? Isso aí, o RPG online tem um outro ponto positivo também, que pegou os dinossauros do RPG, aquelas pessoas que não têm ponto em ficha, aquelas pessoas que não Pois então, e pegou e trouxe de volta os dinossauros, porque com o RPG online tu consegue adaptar horários para poder jogar. Verdade. Eu não consigo jogar presencial, porque meus horários não se encaixam com os horários do meu grupo. Beleza, mas tu vai ter o horário disponível com um outro grupo. Nem que seja um grupo do Rio de Janeiro, um grupo do Acre, um grupo da Guiné-Bissau, em diferente local. Tu vai conseguir encaixar o horário. Olha que o cara joga com outros brasileiros que às vezes estão sozinhos lá, isolados em outra parte do mundo, né? Às vezes eles estão a fim de ter contato com outros brasileiros, né? Exato. O caso do Cadu, o cara tá lá na Argentina estudando e tal, e pô, a gente descobriu ele pelo Facebook, cara. Esse lance da internet aí nas mesas, ela salvou um monte de mesa, porque que nem meu grupo de RPG aqui de uma cidade do interior, que ela é conhecida por exportar profissional, né? Daí, no caso, nós tínhamos uma mesa presencial, um dos meus amigos foi pra Santa Maria, outro dos meus amigos foi pra Caxias, eu mesmo fui pra Gravataí e outro foi pra Portugal. Aí imagina juntar esse pessoal pra jogar RPG. Possível? Né?
E a internet, nossa, facilitou muito com que a mesa continuasse. E é que nem vocês falaram, trouxe muitos dinossauros do RPG de volta, até pela particularidade de horário. Nem o garoto que joga conosco de Portugal, ele tem diferença de 4 horas pra cá. E mesmo assim nós conseguimos ainda dar um jeito de conciliar horários. Mas, além disso, a pandemia acabou nos prendendo por um bom tempo dentro de casa, né? E, tipo, começou a ter bastante stream famosa de RPG, e isso trouxe muito jogador novo também. Não é só os antigos que voltaram a jogar, como tem grandes influencers aí que estão em mesas de RPG que estão levando esse mundo que era muito desconhecido até pouco tempo atrás, né, pra até trendings, que é uma palavra da moda atualmente, né. Hoje em dia, muita gente que nunca ouviu falar de RPG, ou até tinha um preconceito sobre o RPG, já tá conhecendo melhor, né. Eu encontrei muito iniciante nos grupos online querendo aprender a jogar. E aí, eu acho que a gente tem uma grande representação de força de vontade, né? Da galera que... boa. Tipo, que a galera, a comunidade RPGística continuou, tá ligado? Com o hobby, não deixou isso aí abalar. Isso é um exemplo de força de vontade, tá ligado? A gente não tá podendo se encontrar, beleza, a gente vai pro mundo eletrônico e continua praticando hobby. Acha uma maneira, acha uma ferramenta. Uma maneira, exatamente. Né? Sim, até sem ser escroto e sair na rua. Isso aí é uma grande demonstração. Vou avacalhar. Acho que Acho que nesse ponto todo mundo concorda, né, que força de vontade é como a gente enfrenta os desafios que são impostos, né? E a gente enfrentou muito bem, né, esse desafio da pandemia de não poder se ver, não poder mais jogar presencial. Vai lá, avacalha, John. Agora derruba os dominózinhos. Eu tô retornando às mesas depois de 10 anos afastado do mundo do RPG e com um boost, um plus, uma intensificação do efeito pandemia, que eu acho que a gente ainda vai entender o que tá acontecendo. Concordo com vocês daqui um pouco. Querendo o presencial. Eu sei que tem opção online e eu não quero opção online. Tipo assim, eu não tenho escolha, mas eu não quero opção online. Eu quero estar junto com as pessoas, eu quero olhar no olho, eu quero o contato, a captação em todos os sentidos de estar ali, né, junto com os outros, com os jogadores e trocando e vendo os olhares entre eles. O que eu vou te dizer, John? O que eu vou te dizer? Eu concordo contigo. Meu estilo de narrativa é estar de olho a olho com o jogador, com a jogadora, estar de corpo presente. Eu gosto do grupo estando ali na minha volta para ver a reação das pessoas. Pra te ver dormir. É verdade, eu tava com isso preso. Pra te ver dormir. Daí um bom uso de força de vontade. Pra eu não dormir, um bom uso de força de vontade. Que eu gosto. Revirar os olhinhos assim, o Henrique vai dormir. Quando começa a baixar a cabecinha e revirando os olhos, deu. Eu queria perguntar um negócio pro nosso host. As pessoas vão à praia? E acho que é piada interna, hein? É que assim, ó, pra contextualizar, tá? É que no nosso grupo... As intimidades de vocês não precisam revelar, tá tudo certo? Só pra deixar claro aqui, ó, co-host, tá? O Ravenous. Tem que... Pra contextualizar. No nosso antigo grupo, tá? Meu, do Vinícius Colinha aqui, da galera... a gente sempre jogava de madrugada. Começava às 8 da noite e ia até às 6 da manhã. Era uma vez por mês. Só que chegava lá por umas 3 da manhã, 4 da manhã. Começava a bater o sono. Famoso 404. Daí o que acontece? Pra galera me manter acordado, alguém chegava e perguntava: ô meu, me fala a história aí de um Tremere aí famoso. Me fala como é que é a história da Tiviena. Como é que é... Daí eu pegava, parava, começava a puxar na memória como é que é a história de tal Tremere, tal personagem, Lucita, Fátima, Esha. E assim, eles conseguiam me manter acordado.
É complicado. Uma vez o Henrique me convidou pra ir narrar uma mesa com ele. 3 horas da manhã, 4 horas. Deu erro 404. Deu erro 404, eu fiquei sozinho narrando a mesa. Não, mas eu concordo com o John que minha pessoa, eu prefiro estar presente junto com todo mundo, porque além de tu ter as pessoas à tua volta, tu tem a comida, tu tem a bebida, tu tem a alegria da galera, um folgando no outro, um brincando com o outro. Tu tem a comida. A fraternização, né? A confraternização tu tem. Continua, John, Ele é por um jogo gentileza. social, né? Ele é um jogo social. Ele não é uma reunião de serviço que tu faz à distância e pra resolver rápido. Não, ele é um troço que, pô, é pra te estar junto com as pessoas, pra te divertir. Exato. E tem a comida. E tem a comida, com certeza. E aqui em Isso casa era aí, uma das coisas mais legais. A gente fazia pizza lá no Henrique. pizza, macarronada, a gente fazia várias coisas. Fazia a massa do zero, né? O Henrique faz uma massa de pizza tribal. Ele fazia a massa ali e a gente... Ele me ofereceu. Era top. Não, mas o que o John trouxe, eu acho que isso aí, uma grande maioria, né, vai dizer que presencial, por um RPG, que nem ele disse, né, ser um evento social e não só um jogo, não vai só pra jogar, a gente vai pra confraternizar, né? Sim, vai pra rever os amigos, tem todo um... Sim, conversa. É que assim, ó, Panda. até conversa paralela, ela é mais fácil do presencial. É, Ô, lidar com Panda. ela, né? Se lidar com Ô, ela. Vinícius, mas o que acontece? Existe essa nova leva de jogadores de RPG que preferem o RPG online porque nasceram no RPG online, sabe? Eles nasceram no RPG online. Então existe esse povo, tá? Que prefere. Não estou discriminando, é somente um modo de se jogar. É uma perspectiva diferente de se jogar. Não, vamos voltar pra FDV, vamos voltar pra FDV. Sim, com certeza. Vamos voltar pra FDV, a gente já tá falando de plataformas de jogo online. Exato. Vamos voltar pra FDV, vamos voltar. E qual seriam os outros usos de força de vontade? Existem outros usos ou já pegamos e debatemos todos os possíveis usos dentro do jogo? Eu não sei se a gente já falou a questão dentro do jogo, ou, por exemplo, em aparição que mais se usa, e acho que em outros cenários também, né? Que é essa questão da tentação, algo que tá tentando te forçar a tomar uma atitude, a uma ação a qual você não gostaria. A força de vontade, ela faz sempre ativa nessa questão de uma força mental ali em sobrepujar essa, vamos dizer, tentação na busca de uma palavra melhor, assim. Em lobisomem também interfere bastante. Se teu nível de força de vontade for muito baixo em relação à tua fúria, né? A fera fica muito exposta. E tu acaba vendo uma pessoa muito irritadiça. Qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te incomoda, qualquer coisa tu não consegue se controlar muito bem a tua fúria, né? Então os níveis sempre tem que estar equivalentes, ou a força de vontade um pouquinho superior à fúria, né? Então tu até perde interação social, porque tu não consegue conversar com as pessoas, tipo, tu acaba se irritando muito rápido com as pessoas. Tem um uso de força de vontade no mago também, que é pessoal deles, né? E te dá sucesso em algumas coisas mágicas e tal. Além de usos de força de vontade, nós também temos a qualidade de vontade de ferro. Alguém gostaria de falar sobre essa qualidade? Eu odeio essa qualidade. Então, por gentileza, Pontes, vai lá. Por que tu odeia essa qualidade? Cara, eu odeio pelo seguinte, eu fui descobrir isso, como eu tava falando no meu desabafo, né? Quando eu comecei a jogar com uma galera que aí acaba usando as mecânicas não por uma questão narrativa, mas por uma questão de mero combate. Cara, não tem problema nenhum do cara otimizar a ficha, vamos dizer assim, de uma forma que ele consiga fazer as coisas que ele pensou pro personagem dele. Mas é duro quando você vê alguns tipos de jogadores, eu peguei alguns poucos assim, que é muito, né? Vou usar a vontade de ferro pra, tipo, qualquer coisa que o narrador colocar na minha frente, tipo, não existe horror pessoal, entendeu? Eu vou colocar o mais terror poderosa do universo no canto da sala.
Exatamente. Sabe? Tem Não 80 existe horror pessoal. defeitos, meia dúzia de Eu vou qualidade. pra cima. Vou pra cima. Ah, se tiver fogo, eu vou pra cima. Sabe? Tipo, e aí, cara? E às vezes o cara vai usar um poder ali, um outro vampiro vai usar algum poder de presença, dominação. O cara, tem vontade de ferro, vou resistir. E aí, quando o cara até vence o teste, ele simplesmente não faz de uma forma do tipo, ele olha. O cara fala isso, eu só ignoro. Ou eu tenho noção que eu tô numa situação que quando normalmente um NPC acaba fazendo isso, se é inimigo, beleza, mas se não é, alguém tentando botar ordem no local, tipo um príncipe, sei lá, qualquer outra coisa, normalmente quando o cara vence o teste, ele não reage conforme a situação, né? Ele faz questão de, às vezes, de tirar sarro da cara que usou, do NPC que usou, só pra dizer que ele conseguiu e tem vontade de ferro, tipo. É capaz de dizer, aí, seu príncipe de merda. O poder não funciona em mim, seu príncipe de merda. Tipo, cara, tu ainda tá falando com o príncipe. Ele ainda pode estalar os dedos e tu vai morrer. Alguém vai te matar, tá ligado? Exato. Um jutsu desse nível não funciona. Posso dar um exemplo de jogo sobre um mau uso? Posso dar um exemplo de jogo sobre um mau uso de vontade de ferro? Por favor. Eu sei qual é. Eu acho que a gente já falou em uns 5 Valecasts, mas vale a pena falar de novo. Não, é que nesse Valecast é o sobre força de vontade. Vale a pena falar de novo. Cara, estávamos jogando Mago Ascensão e não, Vampiro à Máscara nós estávamos jogando. Não, Mago Ascensão. Mago Ascensão, ok. Nós estávamos jogando Mago Ascensão. E nisso eu estava fora do turno, jogando ali um Rock Band. Eu com a guitarrinha aqui jogando, e tava outras pessoas junto comigo ali jogando um Rock Band. E na mesa tava o narrador e outros 2 jogadores, altas tretas, altas maquinações ali. E o jogador pega e fala, eu vou entrar na mente desse NPC. Ele usa a esfera e pá. Vou usar a esfera de mente, vou entrar na mente desse NPC. E o narrador pega e diz, não, tu não consegue? E aí o jogador, não, eu tirei todos os sucessos que eu podia tirar. Eu consigo? Não, tu não consegue, cara. Daí ele, não, vou fazer o seguinte, eu vou chamar fulano, Beltrano, e a gente vai entrar na mente desse NPC, porque a gente quer tirar a informação da mente desse NPC. Aí o cara é um humano comum. O cara é um humano comum, exatamente. E o narrador, ele pega e solta essa pérola. Cara, tu pode tentar o que tu bem entender, cara, que tu não vai conseguir. Daí o jogador, por quê, meu? Por que o narrador? Porque o cara tem vontade de ferro. E vontade de ferro anula a disciplina, anula a esfera mente. Quando ele falou isso, eu parei a guitarrinha, tirei a guitarrinha do colo aqui, fui direto no livro. E nisso eles ali, discutindo. E eu ali, peguei, sem falar nada pra ninguém, sem falar nada com ninguém, abri e comecei a falar alto. A qualidade de vontade de ferro, daí isso, aquilo. Daí o narrador, né? Não é nesse livro aí. Não é no livro do Mago, é no livro do Vampiro à Máscara. Daí um outro jogador pegou o livro do Vampiro à Máscara, começou a ler, daí ele falou, narrador, o Vontade de Ferro não é assim, não. Não é no Vampiro à Máscara, não, é no Lobisomem Apocalipse. Eu lembrei no Lobisomem Apocalipse que é assim, dessa maneira. Aí eu peguei o lobisomem. Eu sei que eu peguei o livro do lobisomem, um outro pegou o livro do vampiro, o Henrique pegou o livro do mago. A gente foi indo. E a gente foi na qualidade de todos os livros, todos diziam a mesma coisa. A gente ficou assim, cara, tem uma coisa errada aí, eu acho que não sei onde é que tu leu isso. Não, mas assim, o cara gasta onde for vontade, o cara fica imune a qualquer tentativa de intromissão na mente dele, não sei o que. Qualquer tentativa sobrenatural. Aí eu fiquei assim, cara, eu acho que tu tá confundindo com Hunter lá, né, meu? Revanche lá, Caçadores da Revanche, né, meu? Tá confundindo com convicção, eu acho. Minha mesa, minhas regras. Aí ele ficou me olhando assim, ele nem conhecia o cenário, ele ficou me olhando assim, mas que cenário é esse? Eu digo, tá, esquece, deixa pra lá. Aí é um caso bem complicadíssimo, né? Cara, eu parei muito... no começo, quando eu comecei a narrar, eu usava muitas crônicas prontas. Embora eu tô usando hoje no canal uma crônica pronta, mas, por exemplo, eu adapto totalmente. E existe um grande defeito em crônicas prontas, aventuras prontas, se quiser chamar assim, que é muito aquela que ele não leva em consideração a particularidade de cada grupo, ou poderes que cada grupo pode ter. E que é aquela coisa assim, mas se os jogadores tentarem tal coisa, tirarem um segredo desse NPC, não vão conseguir por causa disso. Você fala assim, cara, isso não faz sentido nenhum, sabe? Ao mesmo tempo é bem complicado. Eu gosto muito, velho, de priorizar muito a narrativa mesmo. As regras, elas entram muito como suporte, né? Mas às vezes você acaba tendo que usar das regras para
talvez cortar ali alguns excessos, mas aí já é um caso bem complicado, né? Desse narrador aí, né? De fazer uma desculpa esfarrapada, porque simplesmente... Cara, é que nem assim, quem vai ganhar uma luta entre o Superman e o Batman? Quem o roteirista falar que vai ganhar, velho? Sim. Se ele dissesse que o cara era, sei lá, o Batman, ou um parente do Batman, tá ok, não funcionou a esfera, tá ligado? Porque o Batman é uma mentira agora. Do nada, assim, ele me larga essa. Tipo, tu não precisa aí é bem complicado, né? Acho que isso é aquele tópico quando não usar a força de vontade, né? Acho que a gente tá exatamente. Aí. Momentos para não usar a força de vontade. É um desses. E eu li aquele tópico e fiquei pensando, cara, eu só consigo pensar numa resposta pra essa pergunta. Que é assim, quando tu não fizer isso na vida real, se o teu personagem fosse uma pessoa real, ele faria, de fato ele usaria força de vontade nessa situação? Se a resposta é não, tu não deveria usar no jogo também. Justo. Não porque tu não possa, mas porque não faz sentido nenhum. Porque, de novo, isso é um jogo de interpretação, roleplay game, né? E tu vai interpretar alguém, né? Não é um jogo de mecânica, não é um jogo de regras, é um jogo de interpretação. Não é um lango-lango. Especialmente de horror pessoal, né? Especificamente falando do vampiro, do mundo das trevas, como num contexto geral. Porra, tu devia ter um pouquinho de noção, um pouquinho de razoabilidade, de tipo, se isso aqui... Claro, se tu é o narrador e tu tem um motivo por trás daquilo, ainda eu acho que como narrador tu deveria ter a obrigação moral de tornar aquilo crível, né? Tornar aquilo razoável para que o teu jogador entenda que, tipo, além de ter um motivo a mais, pelo menos faz algum sentido o que ele tá dizendo. Né? Não porque o cara disse que não. Embora ele tenha a prerrogativa e possa fazer essa diferença. Mas, tenta transformar aquilo. É aquilo, quando eu tô narrando, eu peço pra um jogador fazer a ficha de personagem, eu digo, cara, tu pode botar o que tu quiser na tua ficha. Eu não vou sancionar nada. A menos que não faça sentido. Se a tua história de personagem... Tanto que eu digo assim, a ficha é depois da história. Depois que a história tá ok, tu contou, a gente validou a história, bom... Agora vamos botar ponto em ficha. Porque justo. Ela é um resultado, ela é o final, ela não é o início da história, né? Eu não inicio pelas disciplinas que eu quero, eu termino com as disciplinas que fazem sentido em função do que o personagem viveu. E acredito que a interpretação deva ser algo parecido. Quando é que eu uso força de vontade? Quando eu usaria na vida real. Quando é que eu não uso? Quando eu não teria em condições de usar na vida real. Eu fui assaltado, fui surpreendido com uma arma na minha nuca, não sei o quê. Eu tenho competência para me livrar daquilo, tenho competência. A ficha diz isso. A regra permite. Não, pera um pouquinho. Provavelmente, se isso acontecesse comigo e eu tivesse essas competências, eu estaria em estado de choque. Eu não teria elemento de surpresa. Por um momento razoável, assim, de precaução, eu não reagiria. Então, meu personagem também não deveria reagir. Penso eu, né? Que não é vampiros e malfeitores? Não é X-Men a máscara? Pois então. Isso, exato. Como assim? Mas então, galera, a gente tá já se acabando, já se encaminhando para o encerramento do episódio. Queria saber de vocês aí se tem mais alguma coisa a colocar, a pontuar em relação à força de vontade que deixamos passar, que a gente não se esqueceu, algo do gênero. É só ressaltar, cara, as minhas únicas más experiências com o uso de jogadores com força de vontade é justamente isso. Falando de mundo das trevas, né, como a gente tá falando, cara, não use esse recurso pra excluir o horror pessoal da jogada, entendeu? Use realmente com parcimônia. Eu acho que, como o John falou, tente encarar isso. Lógico que a gente tá falando de um jogo que, velho, você tá jogando com uma criatura das sombras que não existe, é um monstro e tudo mais. Ele não vai ser um ser humano normal, mas tente tornar isso crível. Tente não só usar isso como um especial de videogame, tá ligado? Que você aperta um botãozinho e você dá um especial pra dar um super golpe, né? Ele vai te dar uma mecânica ali de um sucesso automático, mas traga isso pra interpretação. Como que o seu personagem está se concentrando? Por que você está usando aquele ponto de força de vontade pra uma coisa que, tipo, não faria tanto sentido? Será que realmente seu personagem, sem qualquer ameaça externa, ia se focar tanto, prestar tanto atenção naquela ação específica, se nada tá em jogo, sabe? Que se a vida e a morte não tá em jogo. Então acho que usar a força de vontade de uma forma que ela contribua pra narrativa e não que deixe ela monótona. Justíssimo. Vinícius, John... Devolvam também a força de vontade dos jogadores.
precisam. Importante. Devolve. Eu tenho duas coisas pra colocar. A primeira, talvez eu vá chover na área jurídica ali do nosso amigo, mas assim, eu entendo que a regra, ela é a nossa lei. E a lei, ela é feita... Você aqui, eu sou ignorante nessa área, mas o que eu entendo é que ela é feita para traduzir o que a gente espera que a realidade flua da maneira mais ótima possível, né? Mais normal em sociedade. E não para ela ser um instrumento de manipulação da realidade. Eu sei que muitas vezes acontece no mundo real, né? Mas a gente deveria tentar evitar isso. Então, e aí eu concordo com tudo que vocês falaram ali, da interpretação. Eu queria trazer uma coisa. Tem um livro que eu não li, mas eu vi um cara falando num fórum e achei muito interessante. É um livro chamado Mirrors, que é um suplemento que expande alguns usos da força de vontade. Eu sei que a gente não tem mais tempo aqui e tal, e é bem mecânica de jogo, mas o que eu notei, assim, o cara traduziu um trecho aqui, é justamente isso. Ele dá muitas coisas, assim, jeitos de usar a força de vontade, tanto pelo narrador quanto pelos jogadores, mas sempre com o cuidado daquilo não ser apelativo, daquilo ser realmente, tipo, não, faria sentido isso aqui, é uma aplicação válida, mas não está previsto, mas faz sentido. E aí os caras regraram, entrou como um regramento ali. Talvez valha a pena. Talvez valha a pena dar uma coisa que o John já trouxe, que ele gosta de narrar e, digamos, ele prefere deixar a regra como segundo plano, né? E eu passo noite sem rolar dado, né? Pois é, e já que tu aproximou as regras de leis, as regras e as leis, elas são usadas para quando existir o conflito. Quando, digamos, tiver discordância entre, digamos, dois jogadores, ou narrador e jogador, e tanto na regra como na lei, é até uma ferramenta jurídica o bom senso. E, digamos, como ele é um princípio, ele tem que estar acima das outras coisas. Primeiro a gente tem que dar razão ao bom senso, depois a gente vai ver como é que funcionam as regras. Falou nosso advogado aqui. Bom, então, gente, e o Rafael, gostaria de fazer mais algum adendo? Não, pior que não. Bom, estamos chegando então ao final deste episódio. Gostei demais, curti, gostei da... Não teve um embate aí entre nossos convidados, não se degladiaram, não se mataram, que foi uma pena, mas Pontes, muito obrigado, Pontes, por estar aqui presente junto com a gente. Joe, muito obrigado por estar junto com a gente aí. E Vinícius, cara, sai daqui do... Meu, larga da nossa ponte aqui, cara. Sai de uma vez, meu, vai embora, meu. Eu posso botar aqui da ficha que eu recuperei um ponto de força de vontade, já que a minha natureza é rebelde. Vai, pior que ele não pode ir embora ainda, a gente parou justamente na semana dos pesadelos, né, cara? Eu prefiro ficar longe. Eu prefiro ficar longe da semana dos pesadelos. Pontes, aonde que a galera te encontra? Como é que a galera pode te encontrar, falar contigo? Valeu, bebê. Bom, brigadão por estar... pelo convite, foi super engrandecedor. Acho que, assim como pude trazer meus 20 centavos, aprendi muito aqui. Isso acho que muito importante, também ter essa ciência de estar sempre aprendendo. Galera, vocês podem me encontrar através do Instagram, Facebook, também no YouTube, Fábulas Cotidianas RPG. No Instagram a gente tá com Fábulas Cotidianas _RPG e nos demais Fábulas Cotidianas RPG com séries de RPG. Então a gente tô narrando lá em forma episódica, de episódios de 25, 30 minutos, a Giovanni Chronicles, falando de um capítulo importante da lore aí de vampiro. Boa. E a gente teve a nossa primeira, foi a primeira que eu narrei e é a primeira série do canal, que é Mar do Esquecimento, que é uma série baseada dentro do cenário de Aparição ao Esquecimento. A gente terminou a primeira temporada, agora na segunda quinzena de setembro sai a segunda. E, não precisa se preocupar se você não tem muito tempo para assistir, às vezes o modelo de stream, tá? Não tô falando mal de quem faz stream, pelo amor de Deus, mas se você às vezes não tem tanto ali tempo e, 25, 30 minutos você pode assistir às vezes ali no horário de almoço e você encontra a gente lá no YouTube. Chega lá, vê o que você acha, deixa um comentário e é isso. Dá pra ver até mais rápido dá até pra assistir mais rápido se usar a velocidade aumentada. Exatamente. Se tu for um jovem, tu pode... Tem uns comentários muito legais, eu quero mandar um
abraço pro Jomar Adami, que é um seguidor nosso, cara, que ele... Meu jogador. Já achei sensacional, que ele fala assim, cara, eu viciei tipo novela, eu assisto na hora do almoço, assim. Eu tenho que chegar em casa, às vezes, correr pra assistir a estreia. Então, é essa pegada, assim. Jomar é o meu jogador, Jomar. É mesmo? Olha aí, Meu quem jogador. sabe? Quem sabe se é o mesmo? Não, ele é o mesmo. É o mesmo porque ele pegou e fez a referência de um episódio teu. É mesmo? Olha que legal. Pô, mundo é pequeno, cara. Mundo é uma azeitona. Com certeza. Abração, Jomar. Abração. O Jomar tá lá nos créditos finais de agradecimento que eu fiz questão, porque é um cara que tá sempre representando. Ativo então, lá. É isso. É, super. John, gostaria de fazer alguma... John, onde as pessoas te encontram? Gostaria de fazer teu jabá, cara? Por gentileza. Eu me encontro, eu encontro as pessoas. Tan, 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 tan. Robocop, né? É. Não era bem isso que eu tinha em mente, mas tudo bem, né? Já entendi a metáfora do velhinho. O John é da OCP. O John é da OCP. Vai lá, John, faça seu jabá, meu velho. Bom, gente, vocês me encontram nas redes sociais, Jonatas Crisel, Instagram, Facebook, enfim. E é isso aí. Me encontro por aí, a gente pode trocar ideia. Eu produzo material de RPG do Vale das Trevas mesmo, né? Aí que eu sou mais forte na produção de RPG. Sou fraco pra burro, né? que eu apareço. Fora do RPG, tu trabalha com mais alguma outra coisa, John? Olha, eu trabalho com programação neurolinguística, né? Então a gente, essas ideias todas da mente, de funcionamento, a gente traz de lá, né? A gente consegue entender o ser humano. Oi? É quase um metaforando. Tem um momento que a gente cruza com ele, assim, que é quando a gente olha a parte do não verbal, né? O metaforando, ele interpreta os sinais não verbais, a gente também faz isso, né? Não necessariamente pelos... Eu não sabia, mano. Sim. Por que tu acha que eu disse que o John vinha aqui falar com a gente? Eu sabia, vou ter que mudar meus comportamentos da presença do John. Tem que mudar minha linguagem. Não tem que mudar nada, né? Até porque isso vai ser muito difícil tu mudar. Foi metaforado. Foi metaforado. Vou baixar uns PDF aí de programação e pá. Foi metaforado. Tu vai entender que isso é que nem tirar uma joia com magia de um sujeito morto, né? Parafraseando o Doutor Estranho. Não é tão simples assim. Bom, Vinícius Collin, faça jabá, meu velho. A casa é sua. Não, tá. Falar que a casa é sua pra um Ravens é complicado. Pra um Ravens advogado ainda, né? Só faça jabá, meu velho. Cara, é o seguinte, nas redes sociais é só me procurar lá, Vinícius Collin. E quiser me ver jogando RPG, eu tô sempre no Só Não Critica. Canal, acho que é parceiro aqui do Vale das Trevas. Parceiraço. Tá junto aí o Rafael lá. E é isso. Aproveitar que eu trouxe, né, hoje o Etienne Laboissy, jovem escritor. Aqueles cara que dá nojo, né? Escreve um livro genial com 18 anos, século XVI. Deixar a frase dele, pessoal. Sejam resolutos em não servir, que diz muito sobre a nossa força de vontade aí. Ok, então sigam nas nossas redes sociais, @Vale das Trevas no Instagram, Trevas Vale no Twitter, Vale das Trevas no Facebook e visite a nossa página www.valedastrevas.com.br. Veja eu passando terror nos jogos do Vale lá, onde eu tomei um pau pro Robotnik e agora tô tentando virar Resident Evil. Tô tomando um pau pros zumbis e pros Hunters agora, mas tô lá na lida lá, né? Força de vontade, tô usando de força de vontade lá pra tentar zerar o jogo. Visite também o nosso blogzinho lá, como é que é secundário, a Casa do Vale, onde a gente aborda outros assuntos, né? Como filmes, creepypastas, terror, ficção, tudo que a gente não fala aqui no Vale, a gente fala lá. E nós... Fala, Vinícius. Quero um jabá da loja de artigos esotéricos do Rafa. Mas não vai física aqui na Morada do Vale, então... Quem for da região da Morada do Vale vai lá comprar na loja de artigos esotéricos do Rafa. Eu tenho itens para trêmeres aqui, é só chegar aí. E nós temos também um agradecimento aos nossos padrinhos. São eles o Alex Matner, o Gianluca Nespoli, o Lemones, o Ailton do Palada Cast, a Gabriela Maciel, o Doug, o Rafael Pereira. E temos mais algum, Rafael? Mais algum padrinho? Que eu deixei de mencionar? O Ivan e... Se você também quer... O Ivan é o progenitor da investigação? Esse mesmo. Esse mesmo. Se você deseja, se quer
ver o projeto Vale das Trevas crescer mais e mais, se quer ver, se gosta de ver esses convidados, gente boa, bonita, boa praça, galãs, E quem não for também. pois então, considere se tornar um padrinho, considere nos ajudar, considere ajudar a fazer conteúdos de mais qualidades. A todos vocês que estão nos escutando, a todos vocês que irão nos escutar, muito obrigado. Abraço, falou. Um abraço. É nóis, falou. Aqui é Henrique Ferraz e estou fechando a porta da ponte. Até. Que é a Fada Marciana e o Ravenozão da banda. Tem umas plank pra fazer por aí. Apadrinha os caras, quanto mais dinheiro estiver no cofrinho, mais eu posso roubar. Valeu. Hashtag Tremelinan é clã. Só pra deixar A lembrado. lei do clã somos a próxima etapa de evolução. São nada. São a próxima etapa de regressão. Eu já peguei já. Já pegou? Pode soltar, então. Rafael, tu gostaria de adentrar, falar mais alguma coisa sobre? Ah, tu falou comigo? Tipo, meu, cortou na hora o áudio, eu não vi que tu falou comigo. Caiu ferrado. Aham, já caiu faz 10 minutos. Sério? E aí? Continua. Toca reto. Continua. Tá bom. É normal, então. Continua.